da Rádio Habla FM, ouvintes do Lentes e Histórias, estamos aqui. Hoje estou muito feliz porque estou aqui para apresentar mais uma das convidadas, das hosts da Rádio Habla FM. Então, estou fazendo um collab com a apresentadora Shirley Nunes, do Lentes e Histórias, e a gente vai contar um pouquinho da trajetória dessa mulher multiempreendedora, ela que tem ótica, a ótica Vitória Régia, ela que é mentora de donos de óticas e agora também apresentadora da Rádio Habla FM, ela que vai trazer todas as histórias por trás da lente, gente. Olha que interessante, ela vai contar pra gente como será o programa dela, mas claro que antes eu imagino que vocês, assim como eu, a gente quer saber mais da Shirley. Shirley, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Nós também estamos muito honrados com o seu aceite, com o seu sim, para vir apresentar esse programa que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E eu quero começar de pergunta já, Shirley. Eu quero que você conte pra gente como foram esses 24 anos de história. Não são 24 dias, né? Nossa, é muito tempo, né? Até a gente para pensar e não acredita, mas teve muitos desafios. Então, hoje eu vou fazer um resuminho, né, para contar essa história minha e dividir com todos vocês. Então, quando eu comecei bem novinha, eu queria trabalhar em algum lugar, fazer alguma coisa diferente. Então, com 15 anos, eu comecei a fazer estágio numa ótica. Uhum. E já comecei a me apaixonar pelo segmento. Mas eu também era bailarina. Eu fiz balé por 14 anos. Uau, por isso justifica o porte, gente. Ela tem um porte de bailarina mesmo. Então, nessa época também, a minha professora de balé me fez um convite que 2 escolas estavam precisando de uma professora. Uhum. E como eu estava fazendo estágio bem próximo a essas escolas e o horário batia, além de trabalhar na ótica, eu também dava aula de balé. Fiz esse projeto por 2 anos e depois fui me apaixonando mais ainda, né, pelo ramo óptico e comecei a fazer o curso de técnico em ótica. Então, cada vez mais gostando, me apaixonando. O balé, né, era maravilhoso também, mas eu tive que escolher entre as 2 profissões e acabei escolhendo a ótica. Então, depois que eu já estava há um bom tempo trabalhando em ótica, então quando eu tinha 20 anos, eu sempre fui muito empreendedora, né? Sempre queria fazer coisas novas, novidades. Quando eu estava na escola, eu vendia coisas. Então, isso sempre esteve dentro de mim. Sua família era empreendedora ou não? Então, meu pai sempre gostou da parte de empresário. Ele teve algumas empresas, mas ele era mestre de obra. Trabalhava com construção. E minha mãe, né, do lar. Mas ele sempre gostou disso. Tentou ter algumas empresas, acabou não dando certo, mas era o sonho dele isso, né? Eu acabei realizando. Tá no sangue, então. Então depois eu comecei a conversar com os donos da loja que eu trabalhava, de inovações, de coisas diferentes, mas o pessoal era muito tradicional, não queria mudar, não queria fazer nada de diferente. E conversando com o meu pai, ele falou, por que você não abre a sua ótica? Eu falei, não, mas eu não tenho, a gente não tem dinheiro, né? Eu tinha uma reservinha guardada. Dele, eu vou vender minha Kombi. Eu falei, mas é 7 mil reais. Que legal. Aí eu falei, nossa, mas não dá. Daí ele, não, vai dar certo, não sei o quê. Daí a gente foi amadurecendo aquela ideia, comecei a pesquisar algumas coisas. Mas assim, é uma coisa que o pessoal que é da área administrativa, né? Eu falei, não pode fazer isso. Eu tinha dinheiro para me manter por uns 2 meses só. Se não desse certo, eu ia ter que fechar. Mas eu falei, eu vou perder pouco, caso eu perca, né? Então, eu comecei a pensar no que a gente poderia fazer e como seria mais em conta as coisas. Então, o nome Vitória Régia veio através da minha avó, que minha avó era Vitória, e ela já tinha falecido há um tempinho, eu quis fazer uma homenagem a ela também. E para só não ficar Vitória, eu falei, Vitória Régia. E eu quis criar algo como natureza, né? Por causa da flor também, que é Vitória Régia. E aí, eu criei um layout, assim, da loja, a gente conversou com um marceneiro que fez os materiais de ACM, que é o material mais barato que tinha na época, e a gente foi buscar bambu na rua, e nós mesmos pintamos e colocamos, e o layout ficou simples, mas tão lindo, que todo mundo que entrava falava, nossa, que loja diferente. Eu acho que muito do empreendedor é isso, é a coragem
Eu vejo, claro, que a gente precisa ter planejamento, a gente precisa fazer tudo, né? Pensar em tudo, ter a reserva de emergência, mas eu acho que se a gente não tiver coragem, a gente não sai do lugar. Eu imagino, né, Shirley, que no decorrer da sua história, são 17 anos de ótica. Sim, de dona de ótica, 17 De anos. dona de ótica, 17 anos. Você enfrentou alguns desafios. Sim. Me conta, quais foram esses desafios? Como que você superou esses desafios? Deixa esse spoiler aí, essas dicas para quem está nos ouvindo. Acaba incentivando, né, também as pessoas. Com certeza. Então, o meu primeiro desafio foi logo de cara. Uma semana depois que eu abri a ótica, o meu pai teve um AVC, teve um derrame. E ele ficou cadeirante. E na época ele já estava aposentado, né, que ele era mestre de obra, mas ele tinha uma van que fazia parte de escola e algumas empresas. Então eu me vi do dia para a noite cuidando de 2 empresas. O meu irmão mais novo era pequeno na época, tinha 10 anos, tinha mais a casa e ele. E a minha mãe estava no hospital com meu pai. Então a gente não sabia direito ainda o que ia acontecer. Então eu tive que buscar motorista para pegar a van e tal. E todo dia era uma novidade. A van estragou. O motorista não veio me buscar. Toda aquela confusão. E aí a gente esperando para ver se meu pai melhorava, mas infelizmente ele não melhorou. Ele ficou por 7 anos cadeirante, né? Daí decidimos vender a van e tudo, porque não tinha como. Mas esse já foi logo de cara meu primeiro desafio, né? Porque eu, sem capital de giro, né? Jovem, 20 anos, cuidando de 2 empresas. Tudo novo, caótica também, né? Porque eu não tinha funcionário, não tinha nada. Então ficava direto, almoçava dentro da loja e estava ainda fazendo curso de técnica em ótica, ainda não tinha concluído, né? Então foi muito difícil, uma barra bem pesada, né? E agora, recentemente, a gente teve a pandemia, né? Que foi também muito desafiador para todos os empresários, né? Então, eu e meu marido, todos nós de casa somos autônomos, então a gente dependia, né, de vendas e do público para conseguir se manter. Mas conseguimos também, né? Tinha carro, acabamos vendendo carro, acabamos recorrendo também a banco para ajudar a não mandar as pessoas embora. Então, eu acho assim, eu tinha famílias dependendo também de mim, né? As famílias dos meus funcionários, e eu tentei fazer de tudo para não precisar mandar embora, para a gente conseguir se manter. E graças a Deus deu certo, né? A gente está superando. Aproveitando esse gancho, eu queria entender um pouquinho da Shirley empreendedora. Qual que é a tua visão sobre o empreendedorismo, Shirley? Você começou a empreender muito jovem, né? Sim. Como você falou, 20 anos. Ainda é o tempo do estudo, né? O tempo que as mulheres, principalmente, estão ainda se descobrindo. Qual que é a tua visão do empreendedorismo? Porque você nunca mais deixou de ser empreendedora. Não. Então, um pouco, como a gente tinha falado há um tempinho atrás, tá no sangue. Eu acho que essa parte do empreendedorismo, como desde pequena, na escola, eu fazia vendas de bombom, sempre quis ter o meu dinheiro, sempre quis ser independente. E outra coisa também, muitas pessoas abrem empresa achando que eu vou trabalhar o dia que eu quiser, eu chego a hora que eu quiser, não vai estar você bem tranquilo. E não é nada disso. A gente que é empreendedor trabalha quase 24 horas, né? E comigo foi assim, eu não abri a empresa pensando nisso. Eu abri a ótica porque eu queria transformar a vida das pessoas através do óculos, né? Porque eu queria trazer modelos mais joviais, que o espírito da pessoa que contasse na imagem. Não porque, eu sou mais velho, então tem que usar um modelo de senhor ou senhora. Não, o que está dentro de você. Né? Então foi esse propósito que eu trouxe de diferencial na minha empresa na época, que deu super certo, porque as óticas na época eram todas tradicionalistas. Então os modelos diferentes só eu tinha. E as pessoas começaram a se identificar com isso. E na época também eu queria atender as indústrias da cidade, então eu comecei também a ir atrás para fazer todas as certificações para mim atender indústria com óculos de segurança com grau. Então, esse desafio também deu muito certo. Hoje eu também atendo o Brasil inteiro com óculos de segurança com grau. Olha que espetacular. Não, e quem está nos ouvindo não vai conseguir saber a lindeza que a Shirley está usando esse óculos maravilhoso, né? Super
Diferente, né? diferente, mas assim, moderno, né? Um Sim, óculos moderno e que combina com o seu rosto. Eu acho que sim. tem muito isso. Entender, porque você, além disso, você é técnica Uhum. é, Isso. em Sou técnica em ótica. ótica, optometria, é Eu isso? sou optometrista também. O que que é a optometria? Então, o optometrista, ele cuida da área da saúde, da parte primária da saúde. Então, o primeiro momento, a pessoa vai até um optometrista fazer o seu exame visual e a gente olha fundo de olho, faz todos os testes. Se a gente identificar uma patologia, algum princípio de doença ocular, a gente encaminha para o profissional, daí o oftalmologista, ou até o cardiologista, ou o neurologista, porque a retina, o fundo de olho, é o mapa do nosso corpo. A gente consegue ver vários problemas através desse exame. Então, como eu me apaixonei pelo ramo óptico, depois que eu concluí o meu curso de técnica em ótica, eu procurei buscar algo que tivesse a ver com o assunto. E eu tive um professor no técnica em ótica, que ele era da Colômbia, né, da Colômbia, ele veio aqui fazer uma especialização também no Brasil e deu aula, que ele brilhava o olho quando ele falava sobre a optometria. E eu achei isso lindo. Porque eu acho que quando a gente é apaixonado pelo que faz, tudo flui, tudo prospera, né? Tem E isso. deu certo, assim, daí me formei, hoje eu já sou formada há 11 anos, né? Então trabalho também fazendo atendimentos em consultórios, né? E assim, me identifiquei super bem com essa área também. E hoje você faz, além de tudo, também você faz uma consultoria de imagem. Então, a pessoa que vai até você, até a ótica, também tem isso, não tem? Sim, sim, isso mesmo. Então, a nossa ótica é em Araucária. Então, todos da cidade de Araucária podem estar marcando um horário comigo para fazer uma consultoria de imagem direcionada para óculos. Porque muitas pessoas ficam em dúvida qual o modelo que fica bom, ou às vezes a pessoa compra, acaba não usando, se acha feio. Então, eu costumo falar que eu melhoro a autoestima das pessoas através do óculos. A gente vê cor de pele, tom de pele, o formato, né, do rosto e também a personalidade. Né? O que você quer passar com o seu óculos? Você quer passar uma imagem mais séria? Você quer passar uma imagem mais extrovertida? Né? O que você quer? O que você se identifica? Então isso é muito legal também. Eu achei interessante quando você me falou, né, que a sua ótica, ela também tem alguns atrativos diferentes. Conta pra Sim. gente. Então, a Ótica Vitória Régia tem um espaço infantil personalizado. Então, os pais, quando vão ver os seus óculos, as crianças podem ficar brincando no espaço infantil. E a gente também tem o espaço pet. Então, os pais de pet podem levar também o seu pet, que também vai ter um espaço especial para o pet. E esse teu lado criativo, assim, do empreendedorismo criativo, veio da onde, Shirley? Você foi desenvolvendo, é seu, isso aí é nato, como é que é? Então, eu acho que veio dentro de mim, né? Como eu vim da área da dança também, porque no balé a gente interpreta uma história através da dança, é como se fosse um teatro, mas sem falar. Então, eu acho que tudo isso foi me motivando. Quando eu era pequena também, eu participei de fanfarra, eu era comissão de frente também na parte de dança da fanfarra. Então, eu sempre tive envolvida com coisas da arte. E eu acho que quem gosta desse lado artístico automaticamente já é criativo, né? Já traz algumas competências, algumas habilidades. Eu percebo em você, além desse conhecimento técnico, que é um grande conhecimento, você tem uma preocupação muito grande com o atendimento também. Sim, sim, a gente Como que você sempre está consegue, preocupado. como que você consegue equilibrar isso, Chile? Dá uma dica aí para quem está nos ouvindo. Então, a parte do atendimento dos nossos clientes, os nossos vendedores sempre estão recebendo treinamento. Então, eu gosto de ter uma equipe muito bem treinada. Então, pelo menos uma vez ao mês, a gente faz treinamentos internos ou traz alguém de fora. A gente se preocupa também muito com a parte psicológica. Então, sempre a gente está trazendo psicólogos, gente da área da saúde para também dar palestra, dar esse auxílio, porque eu acho que a gente tem que estar bem para poder atender, né, os nossos clientes. Então, a nossa preocupação sempre vai ser ter o melhor atendimento da cidade. E com isso vem os diferenciais. Isso Você é mesmo. mentora de óticas. Uhum. Qual é a primeira dica quando a pessoa, o empresário te contrata? Qual a primeira dica, a dica de ouro? Sim. Aquela dica importante que você
acha que todo mundo tinha que saber? Então, eu acho que a parte do conhecimento, né, a gente ter um bom conhecimento para passar para a nossa equipe. Porque não adianta a pessoa só pensar em trazer novos clientes se a nossa equipe não está preparada. Então, essa foi uma grande preocupação que eu sempre tive. Inclusive, outros donos de ótica já me falaram: ah, mas você vai treinar tão bem esse vendedor, e se ele sair e for para a concorrência? E eu sempre falei que eu quero que ele seja o melhor enquanto ele estiver comigo. Então, eu sempre passei todo o meu conhecimento para os meus vendedores. Tem pessoas que já estão comigo, eu tenho ótica há 17 anos, a minha gerente está comigo há 14 anos, tem pessoas que já estão há 4, 5 anos, mas pessoas que entraram, que saíram e não tem problema. Mas eu sei que enquanto elas estiveram comigo, elas foram as melhores pessoas que elas poderiam ser. A importância que você dá, que você traz, Shirley, porque você fala, sempre você fala, que não adianta você só impulsionar o seu negócio ou fazer um tráfego pago, mas se você não tiver estratégia, o que você quer dizer com isso e que tipo de estratégia você está se referindo? Sim, a gente tem que montar todo um planejamento antes de só fazer o tráfego pago, né? Então, a estruturação da loja tem que estar bem montada. Então, eu tenho que estar com o meu estoque adequado, né? Porque às vezes o cliente chega e não tem as opções adequadas de armação. A gente tem que estar com a nossa equipe bem treinada, bem engajada, para poder receber bem esse cliente e ter um bom resultado. A gente tem que ter também um bom controle interno. A partir do momento que a gente vende esse óculos, quais serão os processos, né? Então vai ser mandado fazer a lente. Quando ele chegar, tem um controle de qualidade. Então, antes da gente entregar para o cliente, é feito todo um controle de qualidade. Quando o cliente vem, a gente tem um vendedor também treinado para fazer os ajustes adequados no óculos. A gente tem o pós-venda também para saber se ele está se adaptando, se ele precisa de algum auxílio. Então, é um processo, né? É como se fosse uma fábrica onde chega a matéria-prima e lá no final vai sair o produto, né, perfeito. Então, o atendimento funciona assim também. E quebra de objeção, imagino que tenha, né? Sim, sim. Por mais que você esteja ali vendendo um óculos, como você falou, que aumenta a autoestima das pessoas e também é uma questão de saúde, né? Sim, sim. Eu acho interessante que teve uma moda, um modismo e que perdurou, que muitas pessoas não precisam usar óculos, usam como um acessório, né? Sim, no início, quando eu comecei em ótica, eu falei sempre é o produto mais difícil de vender, porque a pessoa não quer usar, então ela já chega para comprar sem querer, né? É diferente de você ir numa loja de sapato, de roupa que você achou bonito e você quis comprar. Então a pessoa já chegava não querendo usar. Ah, eu tenho que fazer esse óculos, mas eu não quero usar. E hoje isso mudou, né? Então as pessoas estão usando, como você falou, por questão de moda e também a questão de proteção. Então, mesmo a pessoa que não precisa de grau, pode ser feita uma lente com a proteção da luz azul, por exemplo, que hoje os equipamentos eletrônicos prejudicam muito a nossa visão, também das crianças e dos adultos. Tudo que a gente vai fazer hoje precisa do computador, precisa do celular. Então, mesmo você que não usa óculos, pode estar fazendo uma lente com proteção para usar nesses momentos, no momento de trabalho, no momento que você fica um período mais prolongado usando, né, a nossa tecnologia. E o que é o famoso óculos de descanso? Me ajuda com isso, porque tu sabe, eu estou usando um óculos de descanso. Tá, mas o que é? Tem grau, não tem grau? Como que é? Então, quando a gente vai fazer o exame e dá um grauzinho bem baixo, 0,25, 0,50, ficou nessa história do óculos de descanso. Mas eu sempre pego no pé dos pacientes. Eu falo, gente, eu não gosto desse termo, porque a pessoa acaba não usando. Porque acha que é quando quer. Sim, né? e todo grau é uma correção. Então, o que é a questão do grau? É uma formação do globo ocular que não está adequada. Então, o grau, o óculos, não é uma doença, né? Eu vou lá para fazer, pegar minha receita do óculos, não é uma doença. É, no caso, uma má formação do globo ocular. Então, a gente vai corrigir. Então, o globo ocular pode ser um pouco maior ou menor, ou ter alguma distorção na córnea, que é a parte transparente que a gente tem na frente do olho. Então, sempre vai ser uma correção, independente de ser um grau baixinho ou mais alto. Tá. E quantas vezes no ano é recomendado fazer exame? Uma vez ao ano é o adequado, sempre fazer exame. E uma outra dica super importante que eu dou para todos que estão nos ouvindo: criança pequena,
pais, levem seus filhos para fazer o exame visual, já a partir ali do 5º mês, vai fazendo o acompanhamento, porque as crianças não sabem como que ela deve enxergar. Então, um caso bem comum que acontece é chamado de ambliopia. Um olho tem um grau bem alto e o outro olho é normal, não tem grau nenhum ou um grau bem baixinho. Então, essa criança se desenvolve normalmente, ela estuda normalmente e muitas pessoas vão descobrir isso quando vão tirar a carteira de motorista lá na frente. Só que isso pode prejudicar também a criança, dependendo da profissão que ela for escolher, né? Ela tem que ter uma boa visão dos 2 olhos. E um outro caso mais grave, se acontecer realmente um acidente, que ela tem uma perca de visão de um dos olhos e for justamente o olho bom, aí como que ela vai ficar? Ela vai ficar sem enxergar. Eu acho que um tema bem relevante que aconteceu agora nos últimos tempos foi a filha do Thiago Leifert, né? Acho que é Rafa Brites, a esposa. Eles reconheceram que havia algum problema através de uma foto. Isso mesmo, Então, é um câncer, né, que tem dentro do olho. Inclusive, é feito no hospital o teste do olhinho, que é justamente para ver isso. Então, o teste de olhinho não é para ver grau, nada disso lá quando o bebê nasce. É para ver isso. Só que, às vezes, está num estágio muito no início. Então, também não é identificado nesse exame. Então, esse acompanhamento do bebê até ficar adulto deve ser uma vez ao ano, justamente para identificar essas coisas. Então, se tem alguma patologia, se tem alguma doença ocular, se tem grau, porque tudo que é identificado no início é mais fácil de tratar. Quando já está avançado, aí fica mais difícil. Então, nesse caso exclusivo dele, quando você tira uma foto de uma pessoa, o reflexo dessa bolinha preta do olho, que é a pupila, tem que ser avermelhado. E, nesse caso, ele é branco. Então, se ele for branco, é essa questão do câncer. Então, o vermelhinho é normal. É o normal. Normal. Isso mesmo. Tá. Ele fica branquinho, então já é um grande... Não que seja... É um alerta. É um alerta, né? Isso. Eu acho que essa é a palavra, é um alerta. E me conta uma coisa sobre as telas. Hoje está se falando muito sobre o efeito das telas nos olhos, sobretudo para as crianças. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, Shirley. Sim. Então, é muito importante os pais fazerem um controle. A gente sabe que às vezes é difícil, né? Porque a criança fica quietinha lá quando tá no celular, quando tá no tablet. Mas, assim, isso está sendo um grande prejuízo para as crianças, porque não está afetando só a visão. Está afetando a parte cognitiva, a parte motora, a parte postural. Postura mesmo, né? Afetando a postura também, né, das crianças, porque você fica muito tempo com a cabeça baixa, olhando no celular, olhando no tablet. Então, elas estão crescendo de uma forma inadequada. E a parte visual, igual crianças pequenas ali, de quando nasce até mais ou menos uns 8 anos, o mínimo, na verdade até 5 anos não deveria ter contato nenhum com tela, né? Mas o mínimo é 1 hora ao dia. Mais que isso, ela vai estar sendo prejudicada. E muitas crianças que nascem sem ter problema nenhum de visão, acabam adquirindo por ficar muitas horas nos equipamentos eletrônicos. Então hoje a gente está tendo uma epidemia de miopia, devido ao uso excessivo de telas. Então, agora você está resolvendo um problema que é o teu filho ficando quietinho, mas lá na frente você está prejudicando ele, porque ele vai ter que ficar usando óculos, ou ele vai ter algum desses outros problemas que eu falei. Então, não é legal. A gente tem que fazer algo diferente para tirar as crianças das telas. E a parte da mídia não divulga tanto, porque é uma questão também de venda, né? Venda de equipamentos e tudo mais, né? A gente ouviu muito falar do pescoço de celular, né? Tem um termo agora, que é porque o pescoço da gente fica inclinado, curva, né? Um C. Você falando agora sobre a questão disso, das crianças. Gente, eu tenho que dar uma dica para vocês. Tem uma empresa chamada Brincaê, da Dani Gross. A Brincaê, ela incentiva o brincar das crianças. Então, gente, vale a pena. A Dani, ela é mestre em educação e psicopedagoga. E ela tem essa marca manifesto, que é o brincar crianças e adultos também. Porque a gente nunca perde o lado lúdico também, né? Isso é importante.
Shirley, eu quero que você conte um pouco mais sobre a mentoria. Você já é uma empresária de sucesso, você tem duas óticas, é Duas isso? Duas óticas. Aham. óticas, depois você vai Tem passar o consultório endereço, né? também. Tem Aham. consultório, Tem enfim. essa empresa que cuida das indústrias. Exatamente. Então você já é uma profissional bem-sucedida, uma empresária que já galgou vários degraus e atingiu sucesso, mas você resolveu ser mentora, Isso mentora mesmo. de outras óticas, de outros empresários. Da onde surgiu essa vontade de educar, de ajudar, de apoiar? Então, eu sempre estou dando os treinamentos para minhas equipes e eu gosto muito de ensinar. E em todos os eventos que eu participo, não só na minha cidade, mas em outras, ou nesse network, muitos empresários vinham pedir ajuda para mim em vários sentidos, né? Treinamento de equipe, contratação, gestão. E aí eu ficava dando essas dicas e conversando. Eu comecei a pensar, nossa, eu gosto de ajudar os outros, eu fico feliz em contribuir. E é o que eu falei no início. A ótica deu certo porque eu tenho amor por isso. A optometria deu certo porque eu tenho amor por isso. E eu amo ajudar os outros. Então eu falei, vamos seguir esse projeto. E aí comecei a estudar sobre a parte de mentoria. E agora, ano passado, né, em 2024, em outubro, eu fiz o meu primeiro lançamento de mentoria, já estou com uma turma. Então eu atendo donos de ótica do Brasil inteiro, ensinando tudo o que eu fiz na minha loja, todo o processo que deu certo, né? Que já foi testado e efetivado que deu certo, porque uma pessoa que começou sem dinheiro nenhum praticamente, hoje, né, fico feliz em falar que tem um patrimônio de mais de R$ 1 milhão, com nada, né? Então isso é muito gratificante. Então eu quero ajudar esses donos de ótica a alcançar isso também. Então entra toda essa parte de gestão, treinamento de equipe, marketing, tudo que uma empresa precisa. Com certeza tem muito, muito, muito a ensinar. Você já tem algum case de algum dos mentorados para falar para gente? Então, tá recente ainda, né? Eles estão começando, porque a gente começou, eu fiz a venda em outubro, a gente começou agora em janeiro, mas uma das mentoradas, ela estava muito perdida, porque ela tinha comprado uma ótica e ela não era do ramo. E essa pessoa que vendeu para ela ficou ali uns 2 meses só auxiliando, mas assim, não ensinou nada. Então ela estava muito perdida. Então, nesse treinamento, porque as aulas de vendas já são gravadas e o resto da mentoria a gente faz encontros semanais. Ela já assistiu todas as aulas, ela começou a atender bem melhor, começou a vender mais e ela já conseguiu fazer uma pré-reforma na ótica dela, Olha que estava, né, assim, bem deteriorada, e ela falou, ela conquistou isso com o conhecimento que ela teve comigo, porque as vendas dela saíram vendas de qualidades maiores, porque antes ela não entendia direito do assunto. Então, como que você vai explicar para um cliente a diferença de uma lente para outra se nem você não entende? Exatamente. E é uma coisa, porque antes a área de vendas, as pessoas iam até o local e etc., sem um prévio conhecimento. Hoje, os consumidores já vão com um certo conhecimento. Sim. Então, o papel de quem está atendendo é muito mais fazer esse upgrade. E como que vai fazer? Só se conhecer mesmo o produto, saber mais do que o cliente. Ser um Saber especialista as no seu negócio. necessidades, né? Porque, como eu falo até para os meus colaboradores, vocês não são vendedores, vocês são consultores. A gente tem que prestar uma consultoria. Em qual momento que você vai usar o óculos, qual lente que vai se adequar melhor para a sua atividade de trabalho. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de fazer a venda. Me conta quais os tópicos que você tem lá no seu curso, na sua mentoria, e como que as pessoas podem conhecer mais, se inscrever e assim por diante. Então, eu costumo falar que é a construção de uma casa. Então, a gente começa pela fundação da casa, organizando todos os processos administrativos. Depois a gente começa a erguer essa casa, melhorando a questão da visibilidade da loja, sabendo quem é o público-alvo, melhorando a comunicação dessa empresa. Depois a gente já passa ali para a parte dos detalhes finais da casa, que é a parte de treinamentos de equipe, né? Porque, como eu falei, não adianta eu fazer o marketing e trazer um cliente e o vendedor não saber atender. E todo o processo do que o vendedor vai ter que fazer a partir do momento que ele entra dentro da loja. Então, toda a parte burocrática, né? E a parte de atendimento.
e depois a gente vem para enfeitar a casa, né? Os detalhes finais, a decoração, que realmente é o marketing. Aí que já está tudo pronto, né? Então a empresa já está estruturada, a equipe já está treinada, já está com o estoque adequado. Agora vamos trazer esses clientes. Então é um processo completo, porque tem muitas empresas que vendem muito o impulsionamento, né? Como a gente falou no início. É só você impulsionar, vem aprender a impulsionar. Mas daí o cliente chega, ele não é bem atendido e ele vai falar mal da sua ótica. É uma jornada. É uma propaganda negativa. E não são poucos casos que a gente, assim, nossa, faz um marketing tão legal e a gente chega na loja se decepciona. Quer voltar, né? Porque aí dá de cara com profissionais que não querem atender, Sim, na verdade. sim. Então é uma construção mesmo. Isso, uma construção. E aí quem tiver vontade, né, de estar conhecendo um pouco mais, a gente vai deixar o arroba aqui também, mas é só entrar no meu Instagram, que é o arroba Shirley N. Pereira. E o meu Shirley é diferente, é com C, não é com S. CH. Uhum. Então lá eu já dou várias dicas, né? A gente recebe também, faz algumas lives. E já dou muitas dicas, então quem está acompanhando o conteúdo gratuito já vai aprender muita coisa. Mas quem quiser aprender mais, aí é só entrar lá que tem o link na bio e vai poder estar participando da mentoria. E planos futuros para ótica, para os mentorados, para o ramo óptico, de forma geral. O que você pensa quando você vê lá no futuro, Shirley? Como que você vê o seu curso, a sua mentoria, as suas óticas? Então, o que eu quero fazer é o que eu chamo, né, os meus seguidores, salvadores do ramo óptico. Eu quero salvar o ramo óptico, porque assim, tá muito poluído, muito prostituído, muita mentira, muita enganação com os clientes. Então, muitas óticas estão entrando no ramo sem conhecer do assunto e acha que tudo é preço. Então, várias propagandas que vocês veem óculos por R$20, por R$40, essa lente de R$1.000 eu faço por 150. Consumidores, vocês estão sendo enganados, né? Não tem milagre, né? Não tem como eu comprar um produto por R$200 e eu vender ele por 50. Não tem lógica. Então, eu quero mudar esse pensamento como era antes. Antes o nosso segmento era sadio, porque primeiramente a gente está lidando com a saúde, né? Então eu não posso colocar uma armação que de repente vai causar uma alergia nessa pessoa, algum material tóxico. Eu posso, uma lente de má qualidade, em vez de eu estar ajudando, eu vou estar atrapalhando essa pessoa. As medidas não estão adequadas e com isso eu estou prejudicando esse cliente, não estou ajudando. Então tem vários detalhes internos que o consumidor final não sabe. Então eu quero que os donos, os proprietários entendam a importância disso, comecem a trabalhar da forma correta para voltar a ser um mercado sadio. Então esse é meu sonho. É aquela história, né, Shirley? Não tem almoço grátis. Sim. Se tá muito discrepante é porque alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem, exatamente. E eu vejo também que tem público para tudo. Sim. Tem público para tudo. Hoje, vamos citar um ambiente que também tem muita concorrência, que são as academias. Sim, isso mesmo. Mas agora abriu uma academia que cobra R$1.000 a mensalidade. Ou seja, tem o público deles. Exatamente. Então, eu acho que para tudo tem o seu público. Sim, e quando você tem uma empresa que tem, como você falou, essa jornada completa, não pode ter medo de se posicionar como, não, eu trago qualidade, eu trago consultoria, é diferente, né? Sim, porque às vezes, igual dentro da nossa mentoria também tem a formação de preço. Muitas pessoas acham que se eu comprei um produto por R$10, eu vou vender por 20 e eu estou lucrando 100%. E no fim, às vezes você está tendo muito prejuízo, porque você tem que levar em consideração todas as suas despesas, não só o quanto eu paguei naquele produto, e envolve muitas despesas. Então, aí já é um grande ponto. E esse diferencial que você falou, com certeza. Por quê? Cada região tem o seu diferencial. Como eu atendo mentorados do Brasil todo, a gente também vai ter um olhar específico para cada região. Porque às vezes o que funciona numa região não funciona na outra. E como eu falei também no início ali, na parte da estruturação da casa, né, que eu chamo da construção da casa, é a gente identificar esse público-alvo. Para quem eu quero vender? Eu quero vender para o público classe A, classe B, classe C, classe D? Vamos analisar.
Depois que a gente identificou o público, aí sim, a gente vai fazer toda essa estruturação, a parte de marketing direcionada para esse público. Porque quem quer atender todo mundo não atende ninguém. E é até interessante, né? Quando eu saio daqui de Curitiba, da metrópole, capital, e vou para as cidades pequenas, eu que também sou muito dessa área de atendimento, de vendas, de marketing, eu observo que as ferramentas, os canais de comunicação do interior passam a ser diferentes também. Então, o outdoor funciona muito. Sim. Carro de som é uma coisa que ainda funciona muito, porque a cidade é pequena, as pessoas estão sempre nos mesmos lugares. Isso. Então, é uma coisa muito interessante essa dinâmica mesmo. Como funciona. Então, a importância de ter um mentor para ajudar a escolher as melhores ferramentas, os melhores canais, as melhores Porque, formas. às vezes, assim, você tendo uma mentoria, você vai deixar de errar menos, né? Porque a gente já errou, então não vá por aí que isso aí não vai dar certo. E essa análise mais detalhada de uma pessoa que também já está há mais tempo no mercado é muito importante. Um dos pontos que eu defendo muito também na parte de marketing é a parceria. Você fazer parceria com outras empresas, né? Isso fica muito barato para todos e o teu cliente vai me conhecer, o meu cliente vai te conhecer, então acaba tendo uma troca muito sadia. Olha, gente, a gente está se encaminhando para o final dessa super conversa inspiradora com a Shirley, mas a pergunta que não quer calar: lentes e histórias. Me conte de onde veio esse título. O que as pessoas, os nossos ouvintes, podem esperar do Lentes e Histórias? Então, esse momento vai ser um momento muito bacana, porque a gente vai poder contar as histórias do ramo óptico, falar um pouco sobre a parte técnica também. Então, vai ter vários convidados, tanto da parte de lentes, de armação, parte de finanças, parte de marketing. Então, eu quero convidar várias pessoas para estar agregando no dia a dia dos donos de ótica e também dos clientes, né? Porque a gente acaba sempre fazendo várias informações. E o nome, eu pensei em vários nomes e acabei pedindo ajuda para os meus seguidores. E a enquete que a gente fez ganhou o Lentes e História. E já era um dos nomes que eu tinha achado bacana, porque ele abrange bem isso, né? Toda essa história que a gente tem, né? Contei a minha história agora no começo, falamos, né, sobre o produto em si, que é o óculos. Então, acho que encaixou bem certinho. Porque às vezes, o que eu percebo? Não adianta a gente só trazer técnica. A gente tem que trazer também as nossas histórias, as histórias dos nossos convidados, a inspiração por trás de tudo, não é, Shirley? Sim. E eu acho que eu, pelo menos como ouvinte que serei do Lentes e Histórias, estou esperando isso. Sim, com certeza. Vai ter muita novidade e também esses lançamentos, né? Porque eu sempre procuro estar muito atenta a tudo que está acontecendo no meu ramo. Então, todas as feiras, todos os lançamentos, eu participo e eu trago isso para os meus alunos, para os meus mentorados, e a gente vai trazer aqui também para o Lentes e História. Então, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, você vai ter um encontro comigo e com meus convidados. Olha, gente, expectativa, hein? Agora eu quero que você, finalizando a nossa conversa, eu quero que você deixe a sua mensagem final para quem está nos ouvindo. Se você quiser trazer uma mensagem final também para o ramo óptico, enfim, agora é o seu momento livre para falar o que ainda não foi falado. E também eu quero que você já compartilhe as suas redes, como que as pessoas podem conhecer mais sobre a ótica, sobre a Shirley. Sim, sim. Então, eu quero mesmo trazer essas informações tanto para você que é usuário de óculos, quanto para você que é dono, para você que é vendedor, para quem trabalha no segmento óptico, porque eu acho que conhecimento é a base de tudo. Então, tanto para quem está comprando o produto, quanto para quem está vendendo, quem está trabalhando, né, atrás ali do balcão. Então, eu quero contribuir muito nisso. Como eu falei, quero aí salvar o ramo óptico, quero que os clientes parem de ser enganados, né, que comprem produtos de qualidade que realmente vão ajudar no dia a dia. E deixando o convite, né, para quem quiser conhecer a minha ótica, conhecer as nossas redes sociais, é @ótica Vitória Régia, a gente é de Araucária, então pode entrar nas nossas redes sociais que vai ter endereço, telefone. A gente também faz venda pelo WhatsApp, então também consegue atender outras regiões.
Se quiser marcar uma consultoria de imagem. E para você também que é da indústria e está escutando também, a gente faz os óculos de segurança com grau. E participamos também de eventos, de CIPAT dentro da empresa. Então, eu também sou palestrante. Eu faço a parte de palestra dentro das indústrias, orientando os funcionários o porquê eles devem usar os óculos de segurança, a importância dessa proteção. Então, convidando também, né, quem quiser entrar na nossa rede social e for de indústria, pode também falar com a gente que vamos até a sua indústria, fazemos esse projeto. Então, tem bastante coisa bacana. E o meu Instagram, para as pessoas que quiserem fazer mentoria ou conhecer mais sobre o ramo óptico, mais na parte técnica para vender, para trabalhar com isso, é o @ShirleyNPereira. Esse foi mais um episódio do Habla com Shirley Nunes, empreendedora e mentora e agora apresentadora do Lentes e Histórias, quartas-feiras às 9 horas. Shirley e mais uma porção de convidados especialistas trazendo todas as informações que você precisa com relação a olhos, saúde dos olhos, com relação às óticas e com muitas histórias para contar. Habla FM em todos os melhores streamings do Brasil e do mundo. Empreender nunca foi tão sonoro. Até a próxima. Tchau!